Oi, colega, tudo bem? Bom, nessa aula eu trouxe um pouquinho sobre a obra da professora Yolanda Guerra, que aborda sobre a instrumentalidade do serviço social. Eu quero dizer para você que assim, essa aula é uma aula mais teórica, mas que ela vai conseguir te fazer entender algumas coisas sobre a prática. Então, eu tenho aqui uma explicação bem simplificada da obra da professora. Eu não vou aqui esgotar tudo que a professora abordou no livro dela, porque nem é a intenção dessa aula e acho que nem é a intenção do nosso curso de trazer conhecimento facilitado sobre a prática do serviço social, mas eu acho que é um conhecimento sobre instrumentalidade da nossa profissão que você, assistente social que está na prática, precisa ter conhecimento e que talvez no seu processo de formação não tenha ficado muito claro para vocês. Então, essa aula vai te ajudar a compreender por que algumas coisas que você tem intenção de fazer na sua prática, elas não são realizadas de forma concreta. O que acontece no meio desse caminho para que as suas intenções enquanto profissional não se concretizem todas as vezes na prática. E o quanto isso é comum e isso faz parte desse processo de instrumentalidade que nós vamos abordar nessa aula de hoje. Então, eu preparei esse slide para que vocês possam entender da forma mais simples possível o que quer dizer a instrumentalidade do serviço social e o porquê a instrumentalidade não diz respeito só sobre instrumentos profissionais. Quando a gente usa a palavra instrumentalidade, muitas pessoas já remetem a os instrumentos profissionais, remetem a refletir sobre esses instrumentos profissionais. Exemplo, se fala assim, vamos utilizar alguns instrumentos do serviço social. Aí as pessoas pensam que isso significa instrumentalidade da profissão, e não é. Na verdade, a instrumentalidade é o que nos dá as condições de utilizar esses instrumentos. Então, vamos ver um pouquinho sobre o que é isso, tá? Então, seguindo aqui o nosso slide, em primeiro lugar, que é essa instrumentalidade? Bom, de acordo lá com a professora Yolanda Guerra, quando pensamos em instrumentalidade no serviço social, pensamos em três palavrinhas que querem dizer aqui capacidade, qualidade e propriedade. E essas três palavras estão ligadas ao intelecto do profissional, à racionalidade. Lembra quando eu falo para vocês, e eu já falei isso aqui em algumas aulas anteriores, e vou falar talvez em aulas do próximo módulo, que a construção de instrumentos profissionais, ela inicia no intelecto, que na verdade o instrumento profissional ele é construído no intelecto e nós o materializamos nos documentos profissionais, como relatórios, laudos, pareceres, entrevistas. No entanto, ele é construído no intelecto. Então, essas três palavras aqui, que é a capacidade, a qualidade e a propriedade, elas estão relacionadas ao intelecto do profissional de serviço social. Então, quem que é a professora Yolanda Guerra? A professora Yolanda Guerra é assistente social, que ela é mestre e doutora em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos âmbitos da graduação e da pós-graduação, e obviamente que esse mini currículo aqui da professora, ele está super reduzido, porque a professora Yolanda Guerra ela atua em várias frentes, ela é uma doutora em serviço social, ela é super conhecida na nossa categoria, e essa aula aqui ela está se baseando no livro da professora, que é a Instrumentalidade do Serviço Social, que é o livro de referência dentro da nossa área sobre a instrumentalidade da nossa profissão. Então, acredito que a professora Yolanda Guerra é a pesquisadora que melhor escreveu, que escreveu com mais pesquisa de forma mais profunda a área da instrumentalidade do serviço social. Então, gente, instrumentalidade é igual à utilização de instrumentos profissionais? Então, não, eu já falei isso agora no início da aula,
que a instrumentalidade profissional ela não é igual à utilização de instrumentos. No entanto, a utilização dos instrumentos faz parte da instrumentalidade. Então, a utilização de instrumentos é parte da instrumentalidade. No entanto, instrumentalidade não é a mesma coisa que instrumentos profissionais. Bom, quando é que ocorre a instrumentalidade de fato? A instrumentalidade, ela se transforma no processo sócio-histórico. Isso quer dizer que a profissão ela vai mudando conforme a conjuntura. O que é conjuntura, gente? Conjuntura é uma combinação ou concorrência de acontecimentos ou eventos num dado momento. Exemplo, nós hoje, no ano de 2022, estamos vivendo um período, vamos falar agora de governança política. Estamos vivendo um período de governança política do presidente Jair Bolsonaro, e esse período de governança política, ele está, no momento no poder, um governo que se declara liberal. No entanto, nós percebemos, de fato, um aumento da política neoliberal no país, um aumento das privatizações ou das intenções de privatizações e uma redução do Estado, né? O Estado ele recua para que o âmbito privado ganhe força. Então, o que eu citei aqui? Eu citei uma conjuntura, um momento histórico, né? Um momento que, por conta de uma concorrência de acontecimentos ou eventos, se torna uma conjuntura. Então, nós estamos vivendo em uma conjuntura. E já vivenciamos tantas outras e vamos vivenciar tantas outras. Então, em alguns momentos, a instrumentalidade ela pode se alargar na conjuntura, em outros, se reduzir. Então, no momento que nós estamos vivendo hoje, que é um momento de redução do Estado, ou seja, redução de respostas que serão entregues à classe trabalhadora, nós temos um momento que a instrumentalidade ela tende a se reduzir. Por quê? Porque é um momento em que a intervenção profissional ela fica bastante impedida, bastante interrompida. Nós vamos ver aqui o porquê. Desculpa, gente. Então, nós vamos usar aqui agora duas palavrinhas e vocês vão entender o porquê, que é teleologia versus causalidade. Meu Deus, Gabi, o que é isso? Então, vamos lá. Teleologia e causalidade são duas categorias do método em Marx para discutir sobre o trabalho. Então, gente, qual que é a discussão marxista, a discussão marxiana sobre o trabalho? Então, o trabalho ele é uma ação que funda o ser social, em que o homem transforma a natureza e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo. Então, o método em Marx, ele vai discutir trabalho, quando nós falamos de trabalho, esse momento que o ser humano vai realizar a sua atividade de trabalho, ele vai colocar que essa atividade ela é uma ação que vai fundar o ser social. Ou seja, o ser humano ele é um ser social por conta do trabalho que ele realiza. Por quê? Porque o homem trabalha transformando a natureza e essa atividade de trabalho, além de transformar a natureza, ao mesmo tempo vai transformar a si mesmo, vai transformar o próprio homem. Então, ele transforma a natureza e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo. Essas duas categorias, elas vão pensar qualidades que são particulares do homem, o que o diferencia de outros animais. Então, a teleologia e a causalidade é que vão pensar as qualidades que vão nos diferenciar, seres humanos, dos outros animais que habitam esse planeta. Então, seguindo aqui com essa racionalidade sobre teleologia e causalidade, a teleologia, ela representa todas as nossas intencionalidades. Lembra disso? Teleologia quer dizer a representação das nossas intenções, da pré-ideação, daquilo que a gente tem desejo de realizar. É tudo o que nós desenhamos no plano mental da direção que queremos dar às nossas ações
Então, teleologia é ideação, desejo, vontades de se realizar, aquilo que nós planejamos. E causalidade é o conjunto de causas e efeitos que o homem não é capaz de controlar totalmente. Condições objetivas e subjetivas. Ai, meu Deus, Gabi, agora ficou mais difícil ainda. Nem me lembro o que são as condições objetivas e subjetivas. Então, vamos relembrar aqui o que são as condições objetivas e subjetivas, que são parte do que é o serviço social. As condições objetivas é o que nós chamamos de realidade social. É a política social, como essa política social tem se manifestado hoje. É a conjuntura, como está a conjuntura atual do nosso país, do mundo. É a desigualdade social, como ela se manifesta hoje, as quais interferem no direcionamento da instrumentalidade. Lembra que eu falei que aquela conjuntura a qual nós estamos inseridos hoje, de um Estado mínimo, um governo que retrocede e dá mais oportunidade para o âmbito privado atuar. Então, nesse momento, nós temos uma redução da instrumentalidade, porque o fazer do assistente social fica impedido por conta dessa natureza de Estado mínimo, dessa natureza de um governo que retrocede, que se reduz, que não quer interferir em quase nada, não quer interferir e coloca nas mãos do âmbito privado para realizar essa interferência. Então, a gente já viu que tudo isso está aqui relacionado a nossa redução da instrumentalidade profissional e as condições objetivas do serviço social. E as condições subjetivas? As condições subjetivas são os homens, são aquelas assim que os homens, eles possuem condições de refletirem sobre as suas ações. Aqui vai entrar a formação profissional, os valores, a formação ética e técnica. Então, tá vendo? Ó, condições objetivas é o que está posto, é a realidade, é a conjuntura atual, é como as coisas estão dadas. Já as condições objetivas, elas vão demandar o nosso intelecto, elas vão demandar a nossa capacidade de refletir sobre, através também do quê? Dos nossos valores de vida, da nossa formação ética e técnica, da nossa formação profissional. Exemplo, o assistente social, ele pensa com essa viés que ele pensa por conta da sua formação profissional, sua formação ética e técnica. Outros profissionais, talvez, vão pensar em outras perspectivas. Então, as condições subjetivas, elas estão relacionadas àquilo a que nos foi imposto por meio dos nossos espaços de convivência. Então, uma vez que a nossa formação é o serviço social, a gente vai pensar de acordo com o projeto da nossa categoria profissional, o projeto da nossa profissão, conforme aquilo que nós aprendemos durante a nossa formação profissional. Outros profissionais vão pensar de outras formas. Outros seres humanos, independente da formação profissional, vão pensar de acordo com seus valores, de acordo com as suas crenças culturais, aquilo que eles absorveram ao longo da sua vida. É por isso que as condições subjetivas são diferentes a cada um de nós. Já enquanto as condições objetivas estão postas, elas são aquilo que de concreto está acontecendo, aconteceu, está posto. As condições subjetivas, elas são aquelas que vão ser construídas a partir de uma reflexão que vem com base na nossa formação, com base nos nossos valores, com base nas nossas crenças, na nossa ética, com base até naquilo que os seres humanos acreditam. Então, gente, quando a gente vem para uma definição de instrumentalidade, nós podemos dizer que a instrumentalidade é o confronto entre a teleologia e a causalidade, ou a intenção versus a realidade. Então, uma coisa é o assistente social ter a intenção de atender o usuário daquela forma que ele entende que é correto.
Outra coisa é o profissional, de fato, atender esse usuário com as condições que estão postas na realidade. Então, esse confronto, ele vai perpassar por onde eu tenho a intenção de chegar e onde eu realmente chegarei, dada a realidade social e a conjuntura. Temos aqui apresentadas as condições objetivas e subjetivas. Então, uma coisa é onde eu quero chegar, onde eu tenho a intenção de chegar. Outra coisa é onde realmente eu vou chegar, dado a realidade social que está posta. Eu trouxe um exemplo para ficar bem claro para vocês do que se trata dessa discussão de instrumentalidade profissional. Do que se trata? Ó, vamos lá. Falei de teleologia e causalidade, né? Lembrando, teleologia e causalidade são aquilo que é pensado no método em Marx para discutir trabalho. Então, essas duas categorias vão pensar qualidades que são particulares do homem, o que diferencia dos outros animais. Então, a teleologia vai representar o quê? A ideação, é tudo que nós desenhamos no plano mental. E a causalidade vai pensar o conjunto das causas e efeitos que o homem não é capaz de controlar totalmente. E aí, quando a gente vem para o nosso exemplo, eu quero trazer para vocês uma reflexão que é o seguinte. Vamos pensar que uma jovem chega até uma unidade de pronto atendimento ou um hospital, enfim, uma urgência e emergência. Vamos trazer esse exemplo aqui, que foi dado por uma professora que eu gosto muito, achei bem interessante. Ela vem, essa jovem, lá para o espaço socioocupacional, e você é o assistente social que atua lá nesse espaço, e é esse profissional que está lá atuando enquanto referência da urgência e emergência. E essa jovem, ela tentou suicídio. E você, assistente social, que está lá atuando nesse espaço, você tem a intenção de realizar um trabalho socioeducativo com essa jovem, um trabalho de reflexão com ela sobre novos projetos de vida, um trabalho sobre novas propostas. E também você vai tentar ali, por meio da sua intenção, né, que você possui, de fazer contato com a rede de proteção para verificar as possibilidades de atendimento para essa jovem. Tá vendo que aqui está tudo no campo da intencionalidade. Aqui está tudo na intenção. No entanto, será que de fato isso vai acontecer? Vamos pensar aqui na causalidade? Então, quando a gente fala da causalidade, as intenções do profissional, elas se chocam aqui com as próprias condições das políticas sociais e com as vontades da pessoa atendida. Exemplo, será que as políticas sociais que ofertam atendimento a pessoas que estão com a saúde mental fragilizada, elas possuem vagas para atender essa jovem? Será que existe o serviço adequado para atender essa jovem? Será que existe profissional disponível para atender essa jovem? Ou vamos pensar já para a questão da vontade da própria pessoa. Será que ela deseja um acompanhamento especializado em algum serviço? Então, existem todas essas questões que vão se chocar entre a intenção do profissional e, de fato, o que está acontecendo na realidade concreta. Então, uma coisa é o que nós desejamos enquanto profissional, que temos a intenção, temos o plano de fazer. Outra coisa é o que vai acontecer. É o que realmente vai acontecer. Tudo isso vai se chocar. E isso é a instrumentalidade. É a capacidade do profissional de trazer esse intelecto, por meio do seu intelecto, por meio das condições subjetivas, a intervenção na realidade objetiva, na realidade concreta. Então, é o profissional que vai conseguir, por meio da sua formação profissional, da sua capacidade ética e técnica, intervir na realidade concreta.
e também até que ponto ele pode intervir e compreender que ponto é esse. Nós, assistentes sociais, precisamos entender que, dependendo de onde a instrumentalidade da profissão está hoje, dependendo da conjuntura que nos permite intervir nessa realidade, é que nós vamos saber onde é momento, até onde é momento de ir e onde é momento de parar. Esse é aliás, essa é a importância de se conhecer a instrumentalidade da nossa profissão e de entender esse choque, né? Esse confronto que eu trouxe aqui entre a intenção e a realidade, ok? Espero que vocês tenham entendido. Não é, de fato, um conteúdo fácil. Essa aula, de forma alguma, vai esgotar todas as informações que nós precisamos sobre instrumentalidade e toda a obra da professora Yolanda Guerra, mas é, assim, o resumo que eu consegui fazer, assim, de uma forma bem facilitada, para que você que está aí pudesse entender que nem tudo você, enquanto assistente social, vai conseguir resolver, porque não é o seu papel resolver, uma vez que a realidade social ela já está posta e talvez você, enquanto assistente social, com a sua formação profissional, não vai conseguir intervir em algumas situações por conta do quê? Da causalidade. A sua intenção não vai conseguir intervir na causalidade em alguns espaços. E que isso não é para te deixar frustrado, mas isso é o que mostra a conjuntura, é o que mostra a realidade em que nós estamos postos. E também a importância da nossa reflexão profissional, da nossa instrumentalidade, de nos fazer ter consciência de que em alguns momentos nem tudo vai acontecer conforme a nossa intenção, conforme aquilo que nós queremos que aconteça. Então, dúvidas, deixem aqui embaixo, eu vou estar respondendo. Também quero falar com você na nossa mentoria sobre um pouco mais sobre instrumentalidade. Acredito que é importante a gente falar mais sobre isso para que possamos fixar mais esse conteúdo e tirar todas as nossas dúvidas, ok? Então, até mais, gente. Eu agradeço vocês por participarem dessa aula e até a próxima aula.